Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço. De modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que, sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende agora a mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua face. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse:
Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem, e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E, levantando de longe os olhos e não o reconhecendo, choraram em alta voz. E, rasgando cada um seu manto, lançaram pó para o ar sobre as suas cabeças. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou, dizendo: Pereça o dia em que nasci e a noite que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que escurece o dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. As estrelas da alva se lhe escureçam. Espere ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã. Porquanto não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao vir a luz? Por que me receberam os joelhos, e por que os seios, para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso, com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos, e não ouvem a voz do exator. O pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre de seu senhor. Por que se concede luz ao aflito, e vida aos amargurados de alma, que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos? Que muitos se regozijam e exultam, quando acham a sepultura? Sim, porque se concede luz ao homem cujo caminho está escondido, e a quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Então respondeu Elifaz, o Temanita, e disse: Se alguém tentar falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que cambaleavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e, tocando-te a ti, te desanimas. Porventura não está a tua confiança no teu temor de Deus, e a tua esperança na integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora disto. Qual o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Conforme tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam o mesmo. Pelo sopro de Deus perecem, e pela rajada da sua ira são consumidos. Cessa o rugido do leão e a voz do leão feroz. Os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho por falta de presa, e os filhotes da leoa andam dispersos. Ora, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos nascidos de visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, que fizeram estremecer todos os meus ossos. Então o Espírito passou por diante de mim. Arrepiaram-se os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não pude discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, então ouvi uma voz que dizia: Pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante do seu Criador?
Eis que Deus não confia nos seus servos e até a seus anjos atribui loucura. Quanto mais aos que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e que são esmagados pela traça. Entre a manhã e a tarde são destruídos. Perecem para sempre sem que disso se faça caso. Se dentro deles é arrancada a corda da sua tenda, porventura não morrem, e isso sem atingir a sabedoria? Chama agora a alguém que te responda. E a qual dentre os entes santos te dirigirás? Pois a dor destrói o louco e a inveja mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança e são pisados nas portas, e não há quem os livre. A sua messe é devorada pelo faminto, que até dentre os espinhos atira, e o laço abre as fauces para a fazenda deles. Porque a aflição não procede do pó, nem a tribulação brota da terra. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa, o qual faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. Ele derrama a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos. Ele põe num lugar alto os abatidos, e os que choram são exaltados à segurança. Ele frustra as maquinações dos astutos, de modo que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas, como de noite. Mas Deus livra o necessitado da espada da boca deles e da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, pois ele faz a ferida e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando chegar. Da assolação e da fome te rirás, e dos animais da terra não terás medo. Pois até as pedras do campo terás a tua aliança, e as feras do campo estarão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está em paz. Visitarás o teu rebanho, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em boa velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já o havemos inquirido, e assim o é. Ouve-o e conhece-o para teu bem. Então Jó, respondendo, disse: Oxalá de fato se pesasse a minha mágoa, e juntamente na balança se pusesse a minha calamidade. Pois, na verdade, seria mais pesada do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido temerárias. Porque as flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o asno montês quando tiver erva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal que é insípido? Ou a gosto na clara do ovo? Nessas coisas a minha alma recusa tocar, pois são para mim qual comida repugnante. Quem dera se cumprisse o meu rogo, e que Deus me desse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e me exterminasse. Isto ainda seria a minha consolação, e exultaria na dor que não me poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que me porte com paciência? É a minha força a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Na verdade, não há em mim socorro nenhum. Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que desfalece, devia o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandona o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos houveram-se aleivosamente, como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, os quais se turvam com o gelo, e nele se esconde a neve. No tempo do calor vão minguando, e quando o calor vem, desaparecem do seu lugar. As caravanas se desviam do seu curso, sobem ao deserto e perecem. As caravanas de Tema olham, os viandantes de Sabá por eles esperam. Ficam envergonhados por terem confiado, e, chegando ali, se confundem. Agora, pois, tais vos tornastes para mim.
vedes a minha calamidade e temeis. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou fazei-me uma oferta de vossos bens? Ou livrai-me das mãos do adversário? Ou resgatai-me das mãos dos opressores? Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Quão poderosas são as palavras da boa razão! Mas que é o que a vossa arguição reprova? Acaso pretendeis reprovar palavras, embora sejam as razões do desesperado como o vento? Até quereis lançar sorte sobre o órfão e fazer mercadoria do vosso amigo. Agora, pois, por favor, olhai para mim, porque de certo a vossa face não mentirei. Mudai de parecer, peço-vos, não haja injustiça. Sim, mudai de parecer, que a minha causa é justa. Há iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar discernir coisas perversas? Porventura não tem o homem duro serviço sobre a terra, e não são seus dias como os do jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim se me deram meses de escassez, e noites de aflição se me ordenaram. Havendo-me deitado, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele endurece e torna a arrebentar-se. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu o mar, ou um monstro marinho, para que me ponhas uma guarda? Quando digo, confortar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões me atemorizas, de modo que eu escolheria antes a estrangulação e a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, não quero viver para sempre. Retira-te de mim, pois os meus dias são vaidade. Que é o homem, para que tanto o engrandeças, e ponhas sobre ele o teu pensamento, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando não apartarás de mim a tua vista, nem me largarás, até que eu possa engolir a minha saliva? Se peco, que te faço a ti, ó vigia dos homens? Por que me fizeste alvo dos teus dardos? Porque a mim mesmo me tornei pesado? Por que me não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó. Tu me buscarás, porém eu não serei mais. Então respondeu Bildade, o suíta, dizendo, até quando falarás tais coisas? E até quando serão as palavras da tua boca qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou ao poder da sua transgressão. Mas, se tu com empenho buscares a Deus, e, ao Todo-Poderoso fizeres a tua súplica, se fores puro e reto, certamente mesmo agora ele despertará por ti, e tornará segura a habitação da tua justiça. Embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo o teu último estado aumentará grandemente. Indaga, pois, eu te peço, da geração passada, e considera o que seus pais descobriram. Porque nós somos de ontem, e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são uma sombra. Não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu entendimento não proferirão palavras? Pode o papiro desenvolver-se fora de um pântano, ou pode o junco crescer sem água? Quando está em flor e ainda não cortado, seca-se antes de qualquer outra erva. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá, a sua segurança se desfará, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, porém ela não subsistirá. Apegar-se-lhe-á, porém ela não permanecerá. Ele está verde diante do sol, e os seus renovos estendem-se sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto ao monte de pedras, até penetra o pedregal. Mas, quando for arrancado do seu lugar,
Então este o negará, dizendo: Nunca te vi. Eis que tal é a alegria do seu caminho, e da terra outros brotarão. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem tomará pela mão os malfeitores. Ainda de riso te encherá a boca, e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Então Jó respondeu, dizendo: Na verdade sei que assim é, mas como pode o homem ser justo para com Deus? Se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderia responder uma vez em 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro? Ele é o que remove os montes, sem que o saibam, e os transtorna no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem. O que dá ordens ao sol, e ele não nasce. O que sela as estrelas. O que sozinho estende os céus, e anda sobre as ondas do mar. O que fez a Ursa, o Órion, e as Pleiades, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem contar. Eis que ele passa junto a mim, e não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: que é o que fazes? Deus não retirará a sua ira. Debaixo dele se curvaram os aliados de Raabe. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para discutir com ele? Embora eu seja justo, não lhe posso responder. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz. Pois ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se fosse uma prova de força, eis-me aqui, diria ele. E se fosse questão de juízo, quem o citaria para comparecer? Ainda que eu fosse justo, a minha própria boca me condenaria. Ainda que eu fosse perfeito, então ela me declararia perverso. Eu sou inocente. Não estimo a mim mesmo, desprezo a minha vida. Tudo é o mesmo, portanto digo: ele destrói o reto e o ímpio. Quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é? Logo. Ora, os meus dias são mais velozes do que um correio. Fogem e não veem o bem. Eles passam como balsas de junco, como águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu aspecto e tomarei alento. Então tenho pavor de todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. Eu serei condenado. Por que, pois, trabalharei em vão? Se eu me lavar com água de neve e limpar as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem, como eu, para eu lhe responder, para nos encontrarmos em juízo. Não há entre nós árbitro para pôr a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei, pois eu não sou assim em mim mesmo. Tendo tédio a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes. Faze-me saber porque contendes comigo. Tens prazer em oprimir, em desprezar a obra das tuas mãos e favorecer o desígnio dos ímpios? Tens tu olhos de carne, ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, ainda que tu sabes que eu não sou ímpio e que não há ninguém que possa livrar-me da tua mão? As tuas mãos me fizeram e me deram forma, e te voltas agora para me consumir? Lembra-te, pois, de que do barro me formaste, e queres fazer-me tornar ao pó? Não me vazaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Vida e misericórdia me tens concedido, e a tua providência me tem conservado o espírito. Contudo ocultaste estas coisas no teu coração. Bem sei que isso foi o teu desígnio. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me absolverás. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo,
Não poderei levantar a minha cabeça, estando farto de ignomínia e de contemplar a minha miséria. Se a minha cabeça se exaltar, tu me caças como a um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então tivera expirado, e olhos nenhuns me vissem. Então fora como se nunca houvera sido, e da madre teria sido levado para a sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá para o lugar de que não voltarei, para a terra da escuridão e das densas trevas, terra escuríssima como a própria escuridão, terra da sombra trevosa e do caos, e onde a própria luz é como a escuridão. Então respondeu Zofar, o Naamatita, dizendo: Não se dará resposta à multidão de palavras? Ou será justificado o homem falador? Acaso as tuas jactâncias farão calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, pois é multiforme o seu entendimento. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Poderás descobrir as coisas profundas de Deus, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o Seol. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar e prender alguém, e chamar a juízo, quem o poderá impedir? Pois ele conhece os homens vãos. E quando vê a iniquidade, não atentará para ela? Mas o homem vão adquirirá entendimento, quando a cria do asno montês nascer homem. Se tu preparares o teu coração e estenderes as mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes a perversidade habitar nas tuas tendas. Então levantarás o teu rosto sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Pois tu te esquecerás da tua miséria, apenas te lembrarás dela como das águas que já passaram, e a tua vida será mais clara do que o meio-dia. A escuridão dela será como a alva, e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás ao redor de ti e repousarás seguro. Deitar-te-ás e ninguém te amedrontará. Muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e para eles não haverá refúgio. A sua esperança será o expirar. Então Jó respondeu, dizendo: Sem dúvida vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Mas eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe tais coisas como essas? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia, o justo e reto servindo de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para a desgraça. Ela está preparada para aquele cujos pés resvalam. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, os que trazem o seu Deus na mão. Mas pergunta agora às alimárias, e elas te ensinarão, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar to declararão. Qual dentre todas estas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura o ouvido não prova as palavras, como o paladar prova o alimento? Com os anciãos está a sabedoria, e na longura de dias o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derriba e não se pode reedificar. Ele encerra na prisão e não se pode abrir. Ele retém as águas e elas secam. Solta-as e elas inundam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. São dele o enganado e o enganador. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Solta o cinto dos reis e lhes ata uma corda aos lombos. Aos sacerdotes leva despojados e aos poderosos transtorna.
Aos que são dignos da confiança emudece, e tira aos anciãos o discernimento. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas, e traz para a luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer. Alarga as fronteiras das nações e as leva cativas. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Eles andam nas trevas às apalpadelas, sem luz, e ele os faz cambalear como um ébrio. Eis que os meus olhos viram tudo isto, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vós sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois forjadores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Oxalá vos calasseis de todo, pois assim passaríeis por sábios. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Falareis falsamente por Deus, e por ele proferireis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom, se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele, como quem zomba de um homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto vos deixardes levar de respeitos humanos. Não vos amedrontará a sua majestade, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são provérbios de cinza, as vossas defesas são torres de barro. Calai-vos perante mim, para que eu fale, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne entre os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão. Eis que ele me matará. Não tenho esperança, contudo defenderei os meus caminhos diante dele. Também isso será a minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Ouvi atentamente as minhas palavras, e chegue aos vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já pus em ordem a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Pois então me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me amedronte o teu terror. Então chama tu, e eu responderei. Ou eu falarei, e me responde tu. Quantas iniquidades e pecados tenho eu? Faze-me saber a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto, e me tens por teu inimigo? Acossarás uma folha arrebatada pelo vento, e perseguirás o restolho seco? Pois escreves contra mim coisas amargas, e me fazes herdar os erros da minha mocidade. Também pões no tronco os meus pés, e observas todos os meus caminhos, e marcas um termo ao redor dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, e como um vestido ao qual rói a traça. O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites, e ele não poderá passar além deles. Desvia dele o teu rosto, para que ele descanse e, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, rende o homem o espírito, e então onde está? Como as águas se retiram de um lago, e um rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado de seu sono. Oxalá me escondesses no Seol, e me ocultasses até que a tua ira tenha passado, que me determinasses um tempo, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria eu, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Almejarias a obra de tuas mãos. Então contarias os meus passos. Não estarias a vigiar sobre o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco, e ocultarias a minha iniquidade.
Mas, na verdade, a montanha cai e se desfaz, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as enchentes arrebatam o solo. Assim tu fazes perecer a esperança do homem. Prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honras, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. Sente as dores do seu próprio corpo somente, e só por si mesmo lamenta. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura responderá o sábio com ciência de vento, e encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem, ou com razões com que ele nada aproveita? Na verdade, tu destróis a reverência e impedes a meditação diante de Deus, pois a tua iniquidade ensina a tua boca e escolhes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu? Ou foste dado à luz antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só reservas a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Conosco estão os encanecidos e idosos, mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus, ou da palavra que te trata benignamente? Porque te arrebata o teu coração, e porque flamejam os teus olhos, de modo que voltas contra Deus o teu espírito, e deixas sair tais palavras da tua boca? Que é o homem, para que seja puro, e o que nasce da mulher, para que fique justo? Eis que Deus não confia nos seus santos, e nem o céu é puro aos seus olhos. Quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, e te mostrarei. Contar-te-ei o que tenho visto. O que os sábios têm anunciado, e seus pais não o ocultaram, aos quais somente era dada a terra, não havendo estranho algum passado por entre eles. Todos os dias passa o ímpio em angústia, sim, todos os anos que estão reservados para o opressor. O sonido de terrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Ele não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto, à mão. Amedrontam-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como um rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus, e contra o Todo-Poderoso se porta com soberba. Arremete contra ele com dura cerviz, e com as saliências do seu escudo. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura, e criou carne gorda nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam a ponto de tornar-se em montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus ramos, e ao sopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia se cumprirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Pois a assembleia dos ímpios é estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia, e dão à luz a iniquidade, e o seu coração prepara enganos. Então Jó respondeu, dizendo: tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. Não terão fim essas palavras de vento? Ou que é o que te provoca, para assim responderes? Eu também poderia falar como vós falais, se vós estivesseis em meu lugar. Eu poderia amontoar palavras contra vós, e contra vós menear a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com a minha boca, e a consolação dos meus lábios poderia mitigar a vossa dor. Ainda que eu fale, a minha dor não se mitiga. E embora me cale, qual é o meu alívio? Mas agora, ó Deus, me deixaste exausto, assolaste toda a minha companhia. Tu me emagreceste, e isso constitui uma testemunha contra mim. Contra mim se levanta a minha magreza, e o meu rosto testifica contra mim. Na sua ira ele me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim. O meu adversário aguça os seus olhos contra mim. Os homens abrem contra mim a boca.
Com desprezo me ferem nas faces, e contra mim se ajuntam a uma. Deus me entrega ao ímpio, nas mãos dos iníquos me faz cair. Descansado estava eu, e ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Colocou-me por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel pela terra, quebranta-me com golpe sobre golpe. Arremete contra mim como um guerreiro. Sobre a minha pele cozi saco e deitei a minha glória no pó. O meu rosto todo está inflamado de chorar e as sombras escuras sobre as minhas pálpebras, embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar em que seja abafado o meu clamor. Eis que agora mesmo a minha testemunha está no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele defenda o direito que o homem tem diante de Deus e o que o filho do homem tem perante o seu próximo. Pois quando houver decorrido poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. O meu espírito está quebrantado, os meus dias se extinguem, a sepultura me está preparada. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam a sua provocação. Dá-me, peço-te, um penhor, e sê o meu fiador para contigo. Quem mais há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Quem entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por motejo dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. De mágoa se escureceram os meus olhos, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disso, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo prossegue no seu caminho, e o que tem mãos puras vai crescendo em força. Mas tornai vós todos, e vinde, e sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocam a noite em dia. Dizem que a luz está perto das trevas. Se eu olhar o céu como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se eu clamar à cova, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Acaso descerá comigo até os ferrolhos do Seol? Descansaremos juntos. 18. Então respondeu Bildade, o suíta: Até quando estareis à procura de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como gado, e como estultos aos vossos olhos? Ó tu, que te despedaças na tua ira, acaso por amor de ti será abandonada a terra? Ou será a rocha removida do seu lugar? Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e não resplandecerá a chama do seu fogo. A luz se escurecerá na sua tenda, e a lâmpada que está sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Pois por seus próprios pés é ele lançado na rede, e pisa nos laços armados. A armadilha o apanha pelo calcanhar, e o laço o prende. A corda do mesmo está-lhe escondida na terra, e uma armadilha na vereda. Terrores o amedrontam de todos os lados, e de perto lhe perseguem os pés. O seu vigor é diminuído pela fome, e a destruição está pronta ao seu lado. São devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devora os seus membros. Arrancado da sua tenda, em que confiava, é levado ao rei dos terrores. Na sua tenda habita o que não lhe pertence. Espalha-se enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secam as suas raízes, e por cima são cortados os seus ramos. A sua memória perece da terra, e pelas praças não tem nome. É lançado da luz para as trevas e afugentado do mundo. Não tem filho nem neto entre o seu povo, e descendente nenhum lhe ficará nas moradas. Do seu dia pasmam os do ocidente, assim como os do oriente ficam sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e tal é o lugar daquele que não conhece a Deus. Então Jó respondeu: Até quando afligireis a minha alma, e me atormentareis com palavras? Já 10 vezes me haveis humilhado. Não vos envergonhais de me maltratardes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo fica o meu erro.
Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e me incriminar pelo meu opróbrio, sabei então que Deus é o que transtornou a minha causa e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. Com muros fechou ele o meu caminho, de modo que não posso passar, e pôs trevas nas minhas veredas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou a minha esperança, como há uma árvore. Acende contra mim a sua ira, e me considera como um de seus adversários. Juntas as suas tropas avançam, levantam contra mim o seu caminho, e se acampam ao redor da minha tenda. Ele pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem tornaram-se estranhos para mim. Os meus parentes se afastam, e os meus conhecidos se esquecem de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me têm por estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamo ao meu criado, e ele não me responde. Tenho que suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até os pequeninos me desprezam. Quando me levanto, falam contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e só escapei com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, pois a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Oxalá que as minhas palavras fossem escritas, oxalá que fossem gravadas num livro, que, com pena de ferro e com chumbo, fossem para sempre esculpidas na rocha, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Se disserdes, como o havemos de perseguir, e que a causa deste mal se acha em mim, temei vós a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então respondeu Zofar, o Naamatita: Ora, os meus pensamentos me fazem responder, e por isso eu me apresso. Estou ouvindo a tua repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responde por mim. Não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o triunfo dos iníquos é breve, e a alegria dos ímpios é apenas do momento? Ainda que a sua exaltação suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco, perecerá para sempre, e os que ouviam perguntarão: onde está? Dissipar-se-á como um sonho, e não será achado. Será afugentado qual uma visão da noite. Os olhos que o viam não o verão mais, nem o seu lugar o contemplará mais. Os seus filhos procurarão o favor dos pobres, e as suas mãos restituirão os seus lucros ilícitos. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ainda que ele o esconda debaixo da sua língua, ainda que não o queira largar, antes o retenha na sua boca, contudo a sua comida se transforma nas suas entranhas. Dentro dele se torna em fel de áspides. Engoliu riquezas, mas vomitá-las há. Do ventre dele Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e de manteiga. O que adquiriu pelo trabalho, isso restituirá e não o engolirá. Não se regozijará conforme a fazenda que ajuntou, pois que oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não houve limite à sua cobiça, nada salvará daquilo em que se deleita. Nada escapou à sua voracidade, pelo que a sua prosperidade não perdurará. Na plenitude da sua abastança estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher o seu estômago, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, que fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Ele arranca do seu corpo a flecha, que sai resplandecente do seu fel. Terrores vêm sobre ele. Todas as trevas são reservadas para os seus tesouros.
Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus revelarão a sua iniquidade e contra ele a terra se levantará. As rendas de sua casa ir-se-ão. No dia da ira de Deus, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Então Jó respondeu: Ouvi atentamente as minhas palavras. Seja isto a vossa consolação. Sofrei-me e eu falarei. E, havendo eu falado, zombai. É porventura do homem que eu me queixo? Mas, ainda que assim fosse, não teria motivo de me impacientar? Olhai para mim, e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne estremece de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem, e ainda se robustecem em poder? Os seus filhos se estabelecem à vista deles, e os seus descendentes perante os seus olhos. As suas casas estão em paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Eles fazem sair os seus pequeninos, como a um rebanho, e suas crianças andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e regozijam-se ao som da flauta. Na prosperidade passam os seus dias, e no momento descem ao Seol. Eles dizem a Deus: Retira-te de nós, pois não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará se lhe fizermos orações? Vede, porém, que eles não têm na mão a prosperidade. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apague a lâmpada dos ímpios, que lhes sobrevenha a sua destruição, que Deus na sua ira lhes reparta dores, que eles sejam como a palha diante do vento, e como a pragana que o redemoinho arrebata? Deus, dizeis vós, reserva a iniquidade do pai para seus filhos, mas é a ele mesmo que Deus deveria punir, para que o conheça. Vejam os seus próprios olhos a sua ruína, e beba ele do furor do Todo-Poderoso. Pois, que lhe importa a sua casa depois de morto, quando lhe for cortado o número dos seus meses? Acaso se ensinará ciência a Deus, a ele que julga os excelsos? Morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida. Outro, ao contrário, morre em amargura de alma, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço os vossos pensamentos e os maus intentos com que me fazeis injustiça. Pois dizeis: Onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura não perguntastes aos viandantes, e não aceitais o seu testemunho, de que o mal é preservado no dia da destruição, e poupado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que fez? Ele é levado para a sepultura, e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e o seguirão todos os homens, como ele o fez aos inumeráveis que o precederam. Como, pois, me ofereceis consolações vãs, quando nas vossas respostas só resta falsidade?